E aí, gente, era nem isso aqui. Essa é a nossa aula 23 sobre filosofia platônica. A gente vai para Lesser Hippias, ou Hippias, né? Seria é, Hippias menor, acho que em português, que também é chamado de Hippias minor, que é sobre, na verdade, Homero, né? É sobre interpretações de Homero. Especialmente, eu coloquei o título como a lógica sofista por um motivo, né? Obviamente tem um motivo. O título sempre tem um motivo dos vídeos, das aulas aqui, né? Por que eu chamei de a lógica sofista? Que a gente vai ver como Hippias usou uma lógica pra falar sobre Aquiles, que é um personagem de Homero, a Ilíada, por exemplo, pra falar algo que é inconsistente e lógico e tentar defender isso. Ele é muito bom em falar em público, muito bom em retórica, mas o argumento dele, a gênese do argumento dele não funciona. É interessante, a gente tem que saber por que certos argumentos não funcionam, né? Porque eles não têm lógica. E a lógica não é uma coisa que se, não necessariamente ensina uma pessoa. É, tipo, lógica proposicional é interessante, mas é uma coisa também que é de bom senso, né? Você estruturar argumentos com bom senso. Então, vamos lá. Resumo, né? Sócrates pede a Hippias que explique melhor sua visão sobre Aquiles e Odisseu, os heróis dos dois poemas homéricos. Nos poemas, diz Hippias, Aquiles é o melhor e mais corajoso. Mais corajoso no caso que Odisseu, né? Enquanto Odisseu é um astuto mentiroso. Ele fala mentiras. Então, o grande ponto aqui é discutir argumentações, uma de Hippias e outra de Sócrates, para se Aquiles de fato é verdadeiro, justo, mais que Odisseu e melhor que Odisseu. Do ponto de vista homérico, embora eu não vou discutir isso daqui do ponto de vista geral, porque senão eu teria que falar sobre a Ilíada e a Odisseia com completude, né? Eu planejo no futuro, talvez. Talvez num comentário, não num curso. Mas, basicamente, o Aristóteles vai tentar dizer que não. Que, na verdade, tanto Aquiles e Odisseu, eles poderiam ser considerados imperfeitos em que ambos contam verdades e mentiras. Ambos são capazes de fazer isso. Só que mas embora essa é a gênese do argumento de Sócrates, isso parece que é o que ele pensa. Só que depois ele não foca nisso, ele foca em tentar mostrar que o argumento do Hippias está errado. Só que ele bate nesse argumento de outra forma. Eu vou explicar. Bom, Romero sugere, e Hippias concorda, que ser verdadeiro e ser mentiroso são duas coisas distintas e contrastantes. Uma mesma pessoa pode ser verdadeira e mentirosa, que seria uma contradição. Mas será que é assim mesmo? Sócrates quer saber. Quer saber, aquele que tem a verdade sobre algum assunto não é melhor para dizer uma mentira? Então, esse é o ponto. Para alguém mentir, ele tem que mentir bem, né? Ele tem que saber sobre o tema, né? Pra alguém falar uma falácia de uma forma ponderada, né? Então, vamos supor que alguém vai dar um discurso que é uma coisa que não é verdade, mas ele fala tão bem que. Ou conhece o tema de forma tão bem, por exemplo, alguém pode mentir sobre matemática melhor do que alguém que não sabe matemática. Porque alguém que não sabe matemática, ele vai aceitar tudo que o matemático diz. Então ele vai tentar provar um teorema, então ele vai tentar provar que, por exemplo, P é igual a NP. E alguém que não é matemático, ele não vai poder avaliar se isso tá certo ou errado. Ele não sabe sobre o tema. É um tema muito complexo, por sinal. Tem a ver com teoria dos grafos, teoria da computação no geral. E então alguém que não manja de P igual a NP, ele não. Ou que o P é diferente de NP, a pessoa não vai conseguir entender a prova. Então a pessoa. O matemático ele vai poder mentir quando ele quiser. Vamos supor que ele tem intenção. Então, obviamente, ele sabe mais sobre o tema do que alguém que não sabe. Embora, vamos supor que alguém saiba sobre. Acha que sabe sobre o tema e não sabe. E tenta provar que P é igual a NP. Caso ele é inferior à pessoa que intencionalmente quer tentar provar uma mentira, né? Enfim. Aí vai ser dito aqui, pois seu pai, Apemanto, costumava dizer que a Ilíada, Elias, de Homero, é um poema melhor que a Odisseia. Então aqui, Odisseia, com dois sigmas. Na mesma medida em que Aquiles, não é Aquileus, né, mas Aquiles, é um homem melhor que Odisseu. Pois ele disse, um desses poemas é sobre Odisseu
e outro sobre Aquiles. Gostaria de perguntar sobre isso se Espias estiver disposto, né? Então vai ter uma passagem citada que a gente vai ver, específica da Irida, com Aquiles conversando com Odisseu. É uma passagem bem importante, por sinal. E eles vão tentar falar sobre essa questão. Se dessa passagem a gente consegue provar que Aquiles ele é superior a Odisseu. Em virtude, né? E Pias diz, né? Bem, estou feliz em explicar-lhe, ainda mais claramente do que antes, o que digo sobre esses homens, né? Que é Aquiles e Odisseu. Eu digo que Romero, então, ele tá falando sobre a intenção do autor. Então, a intenção do autor, a intenção de Romero, o homem melhor e mais corajoso entre os que foram a Troia, e de Nestora, o mais sábio, e de Odisseu, o mais astuto. Então, Aquiles é mais sábio, e Odisseu é um aproveitador mentiroso. Então, é isso que ele quer provar o Hipias, né? Então, não importa se quem é o que na obra, né? De ficção, misturada com história de verdade. O grande ponto é se a argumentação de Hipias é correta. Esse é o nosso ponto aqui. Filho de Laertes, né? Laertíade, nascido de Zeus, que é uma passagem de Romero, o engenhoso Odisseu, devo dizer a palavra sem rodeios, como agirei e como penso será realizado. Lembrando que aqui eu tô, não é em prosa, tem a ideia em prosa e a em poética. Pois tão odioso para mim quanto os portões de Hades, Aidaio, é um termo bíblico também, é usado na Bíblia, é aquele que esconde uma coisa em sua mente e diz outra. Quando também falarei como também será realizado. Então, aqui vai ser explicado, né? Nessas linhas, ele mostra claramente o caminho de cada homem, que Aquiles é verdadeiro e simples, e Odisseu é astuto e mentiroso. Pois ele apresenta Aquiles dizendo essas palavras a Odisseu, né? Então, ele chama Odisseu de engenhoso, né? Devo dizer essa palavra sem rodeios. Ou talvez. Falar sobre como odioso seria pra ele os portões de Hades. Então, e aquele que esconde uma coisa em sua mente diz outra. Então ele tá falando isso de Odisseu. E aquele que esconde uma coisa em sua mente diz outra. Parece alguém que mente, né? Alguém que retém a verdade, né? Com vista a fazer o. Talvez o Aquiles enfrentar Hector, talvez. É só que diz, vamos então dispensar Romero, já que é impossível perguntar o que ele tinha em mente quando escreveu. Eu não acho que é impossível. Obviamente é impossível perguntar, mas ele já tinha morrido há muito tempo. Mas o que você tem que resgatar ao ler um texto é a intenção do autor. Então, por exemplo, eu não posso pegar a palavra de Sócrates e torcer ela. Eu tenho que fazer exegese, né? Hermenêutica. Eu tenho que entender o que ele quis dizer com base no contexto local do livro e global, geral de Sócrates, né? O que Sócrates nunca diria com base no contexto global de todas as obras que ele fala. Então, ele tá tentando falar sobre a intenção do autor, mas eu creio que é possível sim resgatar a intenção do autor. Mas já que você está evidentemente defendendo a causa e concorda com o que ele quer dizer, responda por Romero e por você mesmo, né? Então ele tem que dar a razão do porquê ele pensa isso. Aí ele vai falar sobre questões de proposições falsas e verdadeiras. E é óbvio que existem proposições falsas e verdadeiras. Então, se alguém diz que aparentemente, né, do ponto de vista visual apenas, o céu é azul, ele não é vermelho. No geral, de dia. Um dia sem nuvens. Um dia normal. No geral, aparentemente ele é azul. Embora tenha questões do efeito do sol na atmosfera, não importa isso. Os gases e tal, na atmosfera. O que importa é que o céu visualmente é azul. E de noite, o céu sem nuvens é escuro. Vamos supor que não tenha poluição e você consiga ver as estrelas e tal. No geral, sem as estrelas, ele é escuro, né? Essas são proposições que elas são fatos, né? Então você não consegue dizer algo, por exemplo, se eu falar que x é igual a y, eu não posso falar ao mesmo tempo que x é diferente de y. É claro que tem questões do teorema da incompletude de Gödel e coisas do tipo. Não vamos ao caso a isso, mas o grande ponto é que proposições linguísticas, né, porque elas sempre são linguísticas, elas têm questões lógicas e lógicas matemáticas, né, porque lógica é parte da matemática.
ponto de vista estrutural, né? Em que tem afirmações verdadeiras e afirmações falsas. Ele vai falar, bem, então, não é a mesma coisa na geometria? Não é a mesma pessoa que tem poder para mentir, pseudestai, e para dizer a verdade? A letra é verdade, né? Ninguém falar de Lego. Lego e eu falo, por exemplo. Vou falar a verdade, a letra é leguei. Sobre diagramas geométricos, nomeadamente o geômetra, né? Os geométricos. Então, o geômetra, ele consegue enganar uma pessoa, por exemplo, de que tal teorema geométrico está correto, como na verdade está errado. Então, alguém, por exemplo, que lê os teoremas de Euclides, ele pode concordar que aquelas provas estão corretas. Mas vamos supor que alguém queira construir uma prova incorreta. Vamos dizer que a soma de um triângulo equilátero dos ângulos internos não é mais que 180 graus. Vamos supor que ele fala que é 1080 graus. Vamos supor que ele tenta bolar formas de enganar uma pessoa de falar isso. É mentira. Vamos supor que ele consegue. É uma mentira. Mesmo que ele prove para o mundo inteiro que, os ângulos internos de um triângulo equilátero seja maior que 180 graus, num contexto euclidiano padrão, continua errado. Então, uma proposição falsa, ela continua falsa mesmo que as pessoas acreditem que ela é falsa. E não pode haver contradições, no geral, em proposições, em certos contextos, né? Então, mas você pode usar o formalismo matemático para falar uma mentira. Isso é óbvio. É o paradoxo de Russell e o teorema da completude de God. Também na astronomia, se alguém é mentiroso, será o bom astrônomo aquele que tem o poder de mentir. É Donatus Pseudestai, porque Donatus tem a ver com poder. Eu gosto muito da palavra can em inglês, que fala bem sobre isso. Quando eu falo eu posso em português, é claro que tem uma noção de poder, mas can eu acho que em inglês é mais... bate mais na linha, né? Da palavra dunamis ou Donatus. Donatus nesse caso. Certamente não será aquele que tem o poder, porque ele é ignorante. Então, o grande ponto é que alguém mentiroso tem o poder pra mentir. Perdão. Algo que tem poder pra mentir. Mas um astrônomo, ele consegue mentir de astronomia melhor do que alguém que não é astrônomo. É basicamente essa. Ele tem a habilidade de falsificar a informação de forma convincente, porque ele tem conhecimento, né? Além dessas coisas, você disse que eu trouxe consigo poemas épicos, poemata, trágicos, tragodias e ditirambos, que tem um tipo de estrutura específica, dito rambos, e muitos escritos de todos os tipos de prosa, né? Ou narrativa, que cataloga den. Tem, por exemplo, a Edda Poética em prosa na literatura nórdica. Eu estava falando agora mesmo sobre os ritmos. Ritmon, harmonia, harmonion, a correção das letras, que é gramaton de letras, e ortotetos, que é de correção, corrigir, né? E muitas outras coisas. E Pias falando aqui, tá? Conforme me parece apropriado, mas esqueci-me de mencionar sua técnica engenhosa de memória, a qual você considera mais brilhante. Na verdade, é o Sócrates falando de Epias, né? Então, o Sócrates está falando que o Epias é bom em não ensinar geometria, aritmética, ele não ensinava essas coisas. Mas ele era bom em era bom em memória e em falar. Era bom com as letras, né? Ele era bom em retórica. Memória, né? Que é mnemônica ou mnemoneoen. Nesse caso aqui. Da palavra, do termo mnemo. A qual vocês consideram mais brilhante. Então ele é bom em retórica, é bom em falar em público. Em dicção e tal. E aí que o argumento puxa-tapete de Sócrates, né? É o argumento que eu creio que já destrói totalmente a visão de Pias. Não importa se o Odisseu é mentiroso ou se aquele fala a verdade. O que importa é que o argumento de Pias é ilógico. Ele é um sofista. Argumento sofista. Você está ciente então de que a mesma pessoa foi descoberta como mentirosa e verdadeira, né? De modo que se Odisseu era mentiroso, ele também se torna verdadeiro. Porque o Hippias concordou que Aquiles também dizia mentiras. Qual a diferença? É que o Hippias dizia que Aquiles ele mentia por ignorância. Sem saber, ele não tinha intenção, que eu já vou falar sobre isso. Mens rea, né? Que é um termo na linguagem latim.
legal, do ponto de vista legal, ainda é usado hoje? Não é mens rea, não é assim não. É assim, mens rea. Que é a volição de uma pessoa. Então, a tradução poderia ser volição. Não é vontade, é a volição, é uma vontade interna da pessoa em relação ao ato. E eles vão falar disso do ponto de vista legal também. Então Aquiles, ele mentia sem a volição de mentir. Ele era ignorante, ele não sabia que ele estava falando algo que era falso. Odisseu, ele tinha conhecimento. No caso, maior que Aquiles, obviamente, nesse contexto de bom senso, virtude talvez, sei lá. Virtude não, na verdade. Ele tinha um episteme melhor, conhecimento, a ciência, mas ele fazia com a volição pra mentir. Ele se mentia porque ele era mal mesmo, que era pessoa sem virtude. Então esse é o argumento de Hipias. Então ele vai falar que esses dois homens não são diferentes um do outro, nem opostos, mas semelhantes. Aí Meiséia, né? É porque você não olha direito, Sócrates. Quando Aquiles mente, ou Aquiles pseudetai, ele é retratado mentindo. Não de propósito, né? É uma coisa. Nesse termo pseudes, o etai aqui tem a ver com o próprio Aquiles, e esse termo etai, ele normalmente tem essa questão reflexiva, né? Normalmente em grego você aprende omai, é, omai, esse da etai. Então, acho que é a primeira coisa que você aprende, na verdade, em relação a isso. Da forma que você descreve o tipo de pessoa que você tá falando, né? Primeira, segunda, terceira pessoa. Ele é retratado mentindo não de propósito, mas involuntariamente, forçado a ficar e ajudar devido a um infortúnio do exército, né? Então, tá dizendo que foi forçado por Odisseu a fazer a sua vontade, né? Mas as mentiras de Odisseu são voluntárias e propositais. E aí o termo epiboles é usado, né? Já que seria essa questão de uma vontade em que há a intenção de você fazer. No caso, a mentira. Mas poderia ser usado pra uma coisa boa também. Agora a importância da miséria na lei, né? Para essas pessoas parece haver muita clemência quando agem injustamente sem saber, ou mentem, né? Adquice repseu setá. Adquire de mal, né? De forma injusta. Injustiça, né? O contrário de Kaiosune. É adquia. Ou fazem algum outro mal, cacom, poiese de fazer. As leis no Moi também são certamente muito mais severas para aqueles que fazem o mal e mentem voluntariamente. Isso é muito importante, cara. Eu tenho um caso legal que eu li num livro sobre direito moderno e que ele fala sobre um caso, eu não lembro o nome do caso especificamente. Eu já citei nos podcasts sobre direito do canal, que eu fiz poucas aulas ainda. Que não é o meu melhor tema, né? Mas eu já escrevi um livro sobre direito já. Dois, na verdade. É uma constituição para o metaverso e leis de mundos virtuais. Que é sobre filosofia de direito também. E tem um ponto, um caso legal, que foi assim, uma mulher, ela estava sendo traída pelo marido, ela sabia com quem ele estava traindo, e essa outra mulher tinha filhos, e aí isso aconteceu nos Estados Unidos. E aí, pra assustar a mulher, tava como se fosse a amante, né? Nesse caso, ela pegou um papel com um isqueiro, botou fogo no papel, né? Uma quantidade talvez substancial. E pôs pela. Sabe aquele negócio de correio de americano? Que você tem a porta, você tem um negocinho de correio que entra a carta? Pôs por ali. Com o fim de assustar, né? Então imagina você tá em casa, aí você vê um papel pegando fogo no meio na frente da porta. É algo que assusta, né? Porque alguém faria isso, né? Sabendo que foi uma pessoa de fora que fez. O que aconteceu? Por algum motivo, acho que ela pôs papel demais ali e criou um fogo, né? O fogo se alastrou e queimou a casa, tirando a vida de duas crianças. Então pensa, ela queria assustar a vizinha, acho que era da mesma rua, né? Isso nos Estados Unidos, né? Eles estavam nos Estados Unidos. Não lembro qual estado e qual cidade, né? Mas era uma região dos Estados Unidos. E
O interessante é que cada estado nos Estados Unidos tem meio que uma autonomia, né? E soberania, de certa forma, embora o governo tem maior, né? E cada estado dirige, assim, as suas leis, legislação de uma forma diferente. Mas o grande ponto é que a pessoa foi presa, foi descoberto que foi ela. Ela parecia arrependida, pelo que parece. Só que foi dito que ela não tinha a mens rea, a intenção de queimar a casa e ferir as pessoas ali. Então, a volição da pessoa fez a pena ela ser absolvida do caso. Foi considerado como um acidente. Não houve dolo, né? E o caso, ela foi absolvida. Na minha opinião, mesmo que a volição foi não fazer tal mal, ela fez o mal. Ela tinha uma intenção de causar algo psicológico na pessoa. Por uma questão, num trâmite conjugal, né? Por mesmo não havendo dolo, eu creio que a pena deveria ser muito mais alta do que foi na época, né? Eu creio que a decisão deles foi errada. Mas você vê que a diminuição, por conta da volição da pessoa, da pena, por conta que ela não teve a intenção, não foi planejado, né? Diminui a pena, né? Então isso é um ponto que o próprio Hippias está falando. Então essa coisa não é, esse tipo de noção não é nova, né? Ela vem antes aí, até da visão socrática desse tema, né? Da visão de Hippias, que a Hippias está citando, né? E aí eu coloquei aqui arregão, porque foi arregão. Hippias foi arregão aqui. Sim, eu fiz, mas Sócrates sempre cria confusão nos argumentos. Várias vezes, você vê também Protágoras. Os caras perdem no argumento, começa a falar que Sócrates está usando de uma forma de perguntar que ele dá vantagem, que ele tá fazendo perguntas de forma tosca. Essa é a argumentação dos sofistas quando eles quando eles estão acuados, né, no debate. Eles dizem que os argumentos do oponente estão sendo feitos de uma forma errada, né? Agora tá sendo argumentado de uma forma injusta, né? Então, Arregão, ele tava errado, não conseguia se defender, viu que tava perdendo um argumento, com pessoas ao redor, começou a arregar, né? Então, Arregão. Cipias con... Agora, se Pias concorda com essa frase aqui, ele perde. E ele concorda. Você vê, tá na página 935, né? Da obra que a gente tá citando. Se você vê o que segue, ele vai ver que ele concorda com isso. E se forem ambos? Então a alma que tem ambos, conhecimento, episteme e poder, dunamis, não é mais justa de Caiotera e é mais ignorante e mais injusta? Ou seja, uma pessoa que é ignorante sobre o que é certo e errado, e por isso mente por ignorância, ele é pior do que uma pessoa que, tendo a capacidade, tendo conhecimento, mente com volição de mentir, mas com conhecimento. Então tem algo que o mentiroso tem que o que mentiu por ignorância não tem. Então, obviamente, mentir é errado, mas o que mente por ignorância, ele é mais. Como posso usar um termo que não seja tão esdrúxulo, né? Ele é mais sem conhecimento que outra pessoa. Ele é inferior do ponto de vista de conhecimento a outra pessoa. A pessoa que mente por ignorância, né? Ela fala algo falso. Vamos supor que tem dois professores. Um ensina um tema ensinando daquela forma por ignorância, porque, sabendo que é errado. E outro ensina mesmo sabendo que é errado. Porém, ele sabe. Ele poderia argumentar contra o tema que ele ensina. Mas ele ensina de forma errada por razões antiéticas. Vamos supor. Que ele é imoral mesmo. Então, você tem uma pessoa que manja de tema muito melhor. Ele tem episteme maior. O outro não. Então, se Odisseu, ele mente voluntariamente, mas tem mais conhecimento que Aquiles, ele é superior a Aquiles. Esse é o ponto de Sócrates. E a argumentação do Hippias não bate. Inicialmente, o Sócrates tem a visão de que, cara, tanto Odisseu quanto Aquiles, ambos mentem e falam a verdade. E não é, a gente tá falando sobre virtude, porque eles são pessoas virtuosas, ambos. São heróis, né? Mas imperfeitos. Então, tem essa noção. Então, esse é o ponto, né? Agora eu vou falar da lógica de Hippias e a lógica de Sócrates, né? Qual que é a lógica do argumento de Hippias? Primeiro,
Odisseu mente voluntariamente. Epibolis, né? Quando Aquiles mente, que é a segunda parte, ele o faz involuntariamente. E por fim, essas duas proposições anteriores seguem que Aquiles é justo e fala a verdade e Odisseu mentiras. Esse é o argumento de Hipias. Aí você pode falar, isso está correto no contexto da passagem que ele respondeu? Não. Porque é provado e ele aceita que Odisseu... Perdão, que o Aquiles mente também, só que por ignorância. Porque foi provado que Aquiles e Odisseu mentem. Só que o grande ponto é a mens rea de ambos na mentira. Se um é por ignorância e outro por voluntariamente. Qual a lógica de Sócrates no argumento dele? Aquiles e Odisseu falam tanto verdades quanto mentiras. Esse ponto, o Hipias concordou. Então é óbvio que ambos, e na Ilíada e Odisseia, falam tanto verdades como mentiras. Suponhamos que Aquiles mente por ignorância. Então vamos supor, como o Hipias mesmo concordou, o Hipias concordou com a primeira e a segunda proposição que a gente tem aqui, mas vamos supor, com uma reductio ad absurdum, que é uma forma de argumentação muito usada na matemática. Então a gente vai usar um absurdo para mostrar que é óbvio que isso é errado. Então vamos supor que Aquiles mente por ignorância. Então qual que é a proposição lógica que segue disso? Aquiles é inferior a Odisseu. Muito pior que alguém que mente por voluntariamente, mesmo sabendo o certo e errado. Ele mente por uma questão de moral e ética, né? A gente pode dizer que o Odisseu, ele é uma pessoa antiética e imoral, uma pessoa injusta, uma pessoa má, uma pessoa sem virtude. Ok. Então a gente não tá questionando a questão de virtude de Aquiles e Odisseu. Mas em questão de conhecimento, bom senso e conhecimento no ponto de vista até geral, o Odisseu é superior, porque se ele fosse uma pessoa virtuosa nesse contexto, ele seria ainda assim mais perfeito que Aquiles, porque Aquiles continuaria mentindo, porque ele não tem conhecimento, ele não sabe o que é certo e errado, ele teria que ser ensinado. Então o grande ponto é que Aquiles, na visão que Pias demonstra, seria inferior a Odisseu. É claro que não é isso que Sócrates quer dizer com isso. Ele só tá tentando desprovar o argumento de Pias. É óbvio que Aquiles e Odisseu, ambos têm suas qualidades e imperfeições. Mas o grande ponto é que a razão de que Hipias ensinava até os outros que Aquiles era superior. Cara, era um cara que ele tava ensinando isso para outras pessoas e cobrando. Pra ensinar algo que na verdade tá errado. Óbvio que tá errado. Que outras pessoas iam ensinar, do ponto de vista homérico, da literatura, que Aquiles é superior a Odisseu. E Odisseu é um mentiroso, astuto, aproveitador. Quando não necessariamente é verdade. Talvez você pode provar isso usando a Ilíada da Odisseia como um todo. Não é o ponto aqui. O grande ponto é que ele estaria ensinando uma coisa errada. Então você vê que a forma de pensar do sofista, ele pode até argumentar bem, mas é alguém que sabe e não sabe do tema. Ele não soube interpretar um texto, cara. Porque ele tava dizendo que aquela era a visão do próprio Romero. Não que ele era indulto, né? Não que ele era um tolo totalmente. Era alguém que realmente não sabia. Alguém que. O sofista não é necessariamente mal. Ele é alguém que não tem o. Ele sabe, mas não entende, né? Que a gente já viu anteriormente como que funciona isso daí, né? Então, eu quero citar só pra terminar uma passagem que tá no contexto da citação que eles citaram de Romero, da Ilíada, essa versão aqui de baixo, em que Aquiles diz, né? Minha mãe Tétis me diz que há duas maneiras pelas quais eu posso encontrar meu fim, né? Em Telos, né? Se eu ficar aqui e lutar, perderei meu retorno seguro pra casa, mas terei uma glória que é inabalável. Por se ficar e lutar ali com Hector, né? E aí tem toda a questão de Troia, enfim. Ao passo que se eu voltar para minha casa, minha glória morrerá. Mas levará muito tempo até que o resultado da minha morte me leve. Então, isso daqui, pra quem já viu aquele filme com o Brad Pitt, né? De Troia, que é uma representação que lembra
essa questão que a gente vê em Romero, a história no geral, né? Tem uma parte que ele fala, né? Que é melhor viver pouco com glória, né? E ser conhecido na história como alguém que fez algo incrível do que viver muito tempo e não ter nada, né? Não fazer nada significativo, né? Tô tentando parafrasear porque não lembro a citação de cor. Mas tem a ver com essa parte aqui. Eu vejo, por exemplo, em Guts, né? Já viu leu Berserk, né? Tem uma parte no começo do mangá que ele tá numa carruagem, que ele pega uma carona, o Guts, né? E ele se encontra com um velhinho, uma menininha, que dá uma carona pra ele. E aí o velho fala sobre o filho dele, né? E ele foi pra guerra e morreu, né? Aí ele fala, se meu filho tivesse esquecido esse negócio de guerra, ter só sido um fazendeiro simples, sendo casado e feito as coisas normais da vida, né? Ele não teria tido esse fim. É isso que o pai diz, né? E aí o Guts fala, né? Que pelo menos ele fez o que ele achava melhor, o que ele queria, né? E é isso que o Aquiles quer dizer aqui, né? É melhor ele ter uma vida curta, fazendo o que ele deseja, que uma longa, só que sem nenhuma. Sem, sem qualquer aquele sentimento de que ele não fez o que ele poderia, né? Ele poderia ter feito algo significativo, né? Então, esse é o ponto dessa passagem em relação a Aquiles, né? Então, que mostra muito da questão da virtude dele, né? Isso aqui é uma coisa em relação à coragem e virtude, né? De não temer a morte, no caso. Então, ele tinha uma profecia que ele poderia escolher, né? E ele escolheu, no caso, ficar. Ele tá, né? É um guerreiro, né? Um herói. E, é, obviamente, morreu de uma forma no seu ponto fraco, né? O famoso tendão de Aquiles, né? Mas, enfim. Creio que esse Lesser Hypaias, ou Hypaias Minor, né? É um diálogo muito interessante e ele é canônico, tá? O Hypaias Major, ou Greater Hypaias, ele é dúbio a canonicidade dele, mas também é muito bom sobre a questão do Kalos, né? O que é belo ou bom, né? Útil, né? A gente vai ver na próxima aula, né? Mas eu creio que, mais do que os outros diálogos, esse daqui nos mostrou a lógica sofista de uma forma mais prática. Mais até do que o de Protágoras, porque o Protágoras, na minha opinião, ele argumentou no, no texto que leva o seu nome, né? Protágoras, muito melhor do que Hippias aqui. O Hippias ele se confundiu no argumento totalmente. Primeiro porque ele estava errado já pro design, que já te, não te ajuda, né? Mas também porque os seus argumentos não foram estruturados corretamente. A gente tá falando de alguém que ganhava muita grana. Como ensinador, professor, né? Então, o Sócrates basicamente destruiu ele, como sempre. Então é isso, até o próximo episódio.